Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E dando sequência aqui a algumas aulas abertas que a gente está fazendo, motivados lá pela nossa formação, a formação para iniciantes, utilizando a placa LabGenius Nano, uma formação muito legal para o pessoal que está começando. E agora a gente está. Essa formação é sempre baseada aí em encontros ao vivo que eu vou fazendo com o pessoal, né? A gente grava esses encontros e vai disponibilizando lá as gravações, os laboratórios, já são mais de 120 laboratórios, é um conteúdo muito legal. E a gente está trabalhando com a parte aqui de Arduino e eu estou explorando ao máximo, né, os conceitos aqui da programação, utilizando o IDE Arduino aí, utilizando a nossa plaquinha LabGenius Nano como laboratório. Então, agora a gente está na unidade de serial, já mostrei para vocês algumas coisas que a gente foi fazendo, criação de protocolos, né? E decodificação. Trabalhamos bastante lá com serial, né? Desde conceitos aí mais básicos até algumas coisas aí um pouco mais avançadas. E usando esses conceitos agora, a gente vai utilizar um protocolo profissional, um protocolo real utilizado. Embora nesse momento, aqui nessas aplicações, a gente não vai precisar decodificar o protocolo, porque já tem alguns. Já tem um conjunto de softwares preparados para nos auxiliar nisso, mas vai ser muito legal que vai permitir com que a gente faça algumas integrações interessantes entre a nossa aplicação microcontrolada e o computador, no caso aqui utilizando o Python. Então a gente vai utilizar o Firmata, um protocolo aí, a gente vai utilizar o Firmata, ele já tem um protocolo próprio dele, a gente vai utilizar o software que já vem pronto, né, no Arduino, a gente vai descarregar esse software, que já é uma aplicação, um exemplo de aplicação no Arduino, e a gente vai criar uma aplicação em Python para a gente conseguir se comunicar com o microcontrolador, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente trabalha com esse conceito do Firmata, na verdade, o microcontrolador ele fica sendo apenas uma ferramenta lá na ponta da aplicação, mas tudo que for acontecer é o computador que vai estar controlando a partir desse código que a gente vai estar criando e do envio das informações via o protocolo Firmata para a nossa placa, tá bom? Então, se eu quiser criar um loop, se eu quiser fazer alguma aplicação, rodar alguma aplicação, na verdade eu vou fazer no computador. O meu microcontrolador ele só vai receber os códigos, o que ele deve fazer e ele vai executar. Então é um conceito interessante, é um conceito um pouco diferente, né? A gente geralmente está acostumado a customizar o código do microcontrolador. Aqui não, aqui ele vai ter um código que vai ser um código genérico, um código standard, e a gente vai customizar a aplicação através da programação no nosso computador, a aplicação que está controlando o dispositivo aqui microcontrolado, o nosso Arduino, tá bom? Para a gente trabalhar com o Firmata, o que a gente precisa? A gente, primeiro, precisa instalar o Firmata na nossa placa, no nosso microcontrolador. Para isso, a gente vem aqui em File, Examples, cadê? Firmata aqui, ó, tá? E eu estou utilizando esse daqui, ó, o Standard Firmata, tá bom? O Standard Firmata, ele vai considerar o padrão aí, né? As características padrões aí do Arduino, mas ele é bem interessante, principalmente para os Arduinos mais comuns, como o Arduino Uno, o Arduino Nano, ele vai funcionar aí perfeitamente, vai funcionar legal, tá bom? É lógico que também tem suas limitações, então muitas vezes é interessante que você crie a sua aplicação também, ou altere o código, mas também não é um código tão simples de alterar, principalmente quando a gente é iniciante. Tá bom, pessoal? Então, eu vou utilizar esse, já está devidamente aqui carregado, instalado lá na nossa placa LabGenius. Vou mostrar a plaquinha aqui. Está lá, nossa plaquinha LabGenius Nano. Infelizmente, eu acabei derrubando ela, quebrei o display, mas depois eu troco aí o displayzinho OLED nela, né? Ainda bem que é baratinho aí o displayzinho. Então, eu já tirei o outro, mas em breve eu vou colocar aí um displayzinho novo na minha placa. Tá? Então, beleza. Então, já está lá o código. E agora? Agora a gente vai fazer a parte do computador, a parte do Python, tá bom? Eu estou escolhendo o Python aqui porque é a linguagem que eu conheço
né? Não sou um programador em Python, mas é uma linguagem aqui que eu uso, que eu me viro aqui um pouco, principalmente pelos meus estudos lá, a parte de inteligência artificial também, de visão computacional, os códigos que eu uso, eu trabalho em Python, então eu não sou programador em Python, mas é uma linguagem que eu me viro. Dá para fazer em outras? Claro que dá. Dá para fazer em diversas linguagens, inclusive tem até no MATLAB também uma biblioteca para o Firmata. Então, tendo biblioteca para o Firmata, você pode utilizar aí a linguagem de programação que você quiser, que você conhecer, que você desejar, tá bom? Eu estou utilizando aqui o Tony IDE, eu sempre gosto de usar esse Tony IDE, e gosto de indicar para o pessoal, principalmente o pessoal que está começando, tá bom? Tony IDE, thonny.org, tá bom? Por que eu gosto assim, de utilizar para esses projetinhos básicos aqui e também indico para o pessoal que é iniciante? Porque quando você instala o Tony, ele já instala uma versão de Python. Então, você não usa um IDE que você vai ter que chamar com a versão de Python que está instalada no seu computador e depois pode dar algum conflito de bibliotecas na hora, principalmente algumas bibliotecas na área de machine learning, nossa, eu já tive muita dor de cabeça, tá bom? Então, para o pessoal que é iniciante, estou falando que não é a melhor ideia do mundo, tá? Não é a melhor ideia do mundo, mas para o pessoal que é iniciante, é uma ideiazinho bem legal e tem essa vantagem de tudo que você for instalar nela já está no repositório dela e já vai funcionar para aquela versão. Pelo menos até tudo que eu usei aqui funcionou. Você precisa instalar, então, já o seu Tony, e depois de instalar o Tony, você precisa instalar o PyFirmata, tá bom? Então, você tem que vir aqui, Tools, Manage Packages, daí você vai procurar aqui PyFirmata, olha lá, PyFirmata. No meu caso, já está instalado aqui, tá? Ó, já está instalado, tá bom? Instale, vai instalar aí as dependências e daí você vai estar podendo estar utilizando. Na hora de começar a trabalhar, o que você vai fazer? Você vai importar, né? Aí o Firmata vai trazer aí as partes que você vai estar utilizando. Nesse primeiro aqui, eu vou estar utilizando o Arduino e o útil, tá? O útil é que vai utilizar aqui para fazer as configurações dos pinos, esse tipo de coisa. E o Arduino, ele vai trazer as configurações da placa. Mas o Arduino, trazendo dessa forma, ele traz as configurações da placa Arduino Uno, tá bom? E a Arduino Nano, por exemplo, ela tem algumas diferenças. Por exemplo, ela tem as entradas analógicas A6 e A7, que não estão no Arduino Uno. Então, trazendo dessa forma, não vai funcionar tentar fazer leitura de A6, da entrada analógica A6 e da entrada analógica A7. No próximo laboratóriozinho, eu vou mostrar para vocês como resolver essa questão, tá? Estou também importando o time aqui, mas isso daqui é das próprias bibliotecas aí padrão do Python, tá bom? Daí a gente vai fazer aqui instanciar aqui o nosso objeto, né, Arduino, que traz todas as configurações do Firmata, e vai informar a porta de comunicação. Essa porta de comunicação, pessoal, vai depender de como está conectado aí o seu Arduino, o seu microcontrolador, tá? Onde você verifica isso? Em Device Manager, tá? Do gerenciador de dispositivos aí do Windows, tá bom? Deixa eu ver aqui se o meu tá aqui. Não tá. Agora, não apareceu aqui. Agora apareceu aqui, ó. Então eu estou com esse meu módulozinho aqui, esse meu cabo aqui também já estão meio zoados. Mas está aqui, ó, tá? Então apareceu aqui, ó, para mim, ó, com 3, tá vendo? Então você tem que verificar isso, tá bom? Isso pode mudar.
tá? Aliás, provavelmente vai mudar. Inclusive, se você mudar de porta USB, também vai estar alterando. Então, fique sempre esperto nessa questão. Mas, geralmente, vai ser a mesma porta que você utiliza aí para fazer a gravação do seu Arduino. Então, vai ter isso aí. E outra coisa, se você tiver com um terminal serial aberto, ou mesmo que seja o terminal serial lá do seu IDE Arduino, tem que fechar, senão dá conflito ali no uso do recurso da porta de comunicação serial. Tome sempre cuidado com isso, tá bom? Mandamos aqui uma mensagem inicial, conectando ao Arduino, Firmata, tá? Simplesmente uma mensagem inicial, e aqui um loop infinito. Então, olha lá, a nossa placa, né, o nosso board aqui, que traz todos, nosso objeto que traz todos as características aí, lá do Firmata, da placa do Firmata, dos recursos ali dela, tá? Então, a gente vai utilizar aí a saída digital, entrada digital, saída digital 13, tá bom? No caso aqui, 13, é aquele LED que já é previamente montado em todas as placas do Arduino, geralmente já tem, e no nosso caso aqui vai ser o LEDzinho azul, aqui na nossa placa Labigenius Nano também, tá bom? Ali, aquele LEDzinho superior azul. Então, a gente vai escrever um nele, né? Vai ligar ele, vai dar um tempinho aqui de meio segundo, vai apagar o LED, e vai dar novamente um tempinho aqui de meio segundo, e esse ciclo aqui vai ficar infinitamente executado. Então, note que quem está mandando executar a aplicação é aqui, é o programa que você criou aqui no computador, não é lá. Lá, ele está com um programa padrão, e esse programa padrão, o que ele faz? Ele espera essas informações, ele fica decodificando lá constantemente se chega alguma coisa pelo canal de comunicação serial, via Firmata, né, dentro do protocolo Firmata, se chegou, daí ele vai executar conforme a gente está mandando aqui, tá bom? Então, vamos executar aqui. Opa, deixa eu mostrar a minha placa, né? Olha lá o LEDzinho azul piscando. Estão vendo? Espera aqui o compartilhamento para ficar maior. Olha lá o nosso LEDzinho azul. Tá bom? Ok, então a gente fez aqui a nossa primeira aplicaçãozinha com Firmata. Olha que bacana. Facinho, né? Mas a gente pode também querer fazer leituras no nosso microcontrolador, tá bom? Então, isso daqui, inclusive, poderia ser um equipamento, até um equipamento para algum tipo de automação, para algum tipo de sistema de aquisição de dados, né? Então, muitas vezes você pode ter a necessidade de chamar leituras lá do seu equipamento com o Arduino e trazer essas informações e utilizar aqui no seu programa. Então, como que a gente faz a parte de leitura? Como que a gente faz a parte de leitura? Para fazer a leitura, vai ter algumas coisinhas aqui, depois eu explico lá em cima, tá? Vai ter algumas coisinhas diferentes, você vai ter que instanciar esse objeto aqui de iteração, né? O iterator, esse iterador aqui, ele faz o seu programa aqui com o Firmata ficar ouvindo a serial. Então, ele cria uma thread lá por trás que vai ficar ouvindo lá a serial, para ver se chega as informações que você está pedindo, tá bom? Daí você dá o start, ele fica lá rodando, um background, essa aplicação que está lá lendo, né, ouvindo ali a porta de comunicação serial, tá bom? Além disso, você precisa dizer para o Arduino que tais pinos físicos, tais entradas serão lidas. Então, que é para ele mandar reportes sobre isso. Então, aqui, ó, né, da nossa placa, né, o analog 6 e o analog 7, a gente vai habilitar esse reporte. Então, isso daqui está dizendo lá para o nosso Arduino, está mandando o comando lá para o Firmata, né, para o firmware Firmata que está lá no nosso Arduino. Opa, agora é para você começar a me mandar aí constantemente informações da porta, da entrada analógica 6 e da entrada analógica 7, tá bom? Então, aqui no nosso loop infinito, o que a gente vai ficar fazendo? A gente vai ficar lendo, né, essas portas, lendo, aqui, ó, usando o read.read aqui, V6, V7, né? Então, lendo aí os valores da entrada analógica A6 e da entrada analógica A7. Daí a gente verifica se não é none, porque
Como que é formatado esses dados? No Firmata, ele sempre vai trabalhar dessa forma. Ele vai mandar none, se ele não tiver ali, não tiver tendo nenhum tipo de leitura, ou se ele tiver realmente lendo, ele vai sempre mandar valores normalizados entre 0 e 1, tá bom? Então, ele vai trabalhar muito com os valores normalizados entre 0 e 1. Isso vai ser bem comum aqui no trabalho com o Firmata. Tá? Então, ele vai mandar esses valores. Então, ele primeiro vai verificar se a leitura, né, que a gente pegou e salvou aqui nessas variáveis V6 e V7, lá das entradas analógicas A6 e A7, se não é none, ou seja, se realmente está mandando dados válidos, e daí, se não for none, daí então a gente vai pegar e vai formatar esses valores aqui com 3 casas decimais, o V6 e o V7, as nossas duas entradas aí analógicas, tá bom? E vai ficar nesse loop infinito, enquanto não tiver aqui, se não tiver mandando nada válido, ele vai mandar, aguardando a primeira leitura. Mas a partir do momento que ele já estiver recebendo esses dados válidos, formatados entre 0 e 1, ele vai começar a apresentar para a gente aqui no nosso shell. Tá? E isso daqui vai ficar sendo repetido, né, essa leitura e impressão aqui no shell a cada 0,2 segundos, tá bom? Aqui no sleep é em segundos, então 0,2 segundos. Tá bom? Então, esse é o funcionamento. Mas tem mais um detalhe. Então, o importante, diferentemente de quando a gente vai só mandar comandos lá para o Arduino, quando a gente vai ouvir também, né, pegar informações dele, a gente tem que habilitar o iterator e a gente tem que habilitar aqui o reporte dos sinais que a gente vai estar trabalhando, tá? Que a gente vai querer fazer as leituras. Note que aqui é só habilitação, onde a gente está fazendo a leitura, capturando o valor emitido naquele instante, e aqui com o read, tá bom? Mas, igual eu comentei com vocês, se a gente utilizar aqui o import Arduino, igual a gente usou no primeiro programa, aqui, ó, ele vai trazer uma configuração de placa que é do Arduino Uno, não vai trazer uma configuração para o nosso caso aqui. Então, a gente pode estar customizando isso. Então, para isso, a gente está importando aqui o board. Nesse board, daí, a gente vai usar esse dicionário aqui, tá? Então, dicionário é uma estrutura de dados aqui do Python, né, um tipo de dado aqui do Python, que ele vai ter uma chave, né, geralmente uma string, aqui 2 pontos, e o valor, que aqui no caso a gente está usando tuplas, né, para esses valores, tá bom? Então aqui, ó, o digital, entradas digitais, ele vai ter 14, de 0 a 13. Entradas analógicas, aqui o padrão seria 6, de A0 a A5, né? Mas aqui eu mudei, coloquei 8, então vai de A0 até o A7, tá? Então é isso aqui que tem que mudar. O resto aqui eu mantive o padrão, né? Aqui são os PWMs, as saídas PWM aí, tá bom? O que a gente realmente precisa mexer é nesse ponto aqui, só do analógico aqui, coloquei 2 a mais aqui, para a gente poder ler o A6 e o A7, senão então ele vai dar um erro, ele vai falar que está fora do range, ele não vai ler, tá bom? Então, essas duas diferenças aí precisa colocar, aqui em cima você importa board, assim com letra maiúscula, e aqui você define o layout aí, no nosso caso aqui, colocando mais 2 entradas analógicas aqui para a gente poder ler o A6 e o A7, tá bom? Vamos executar aqui? Olha lá. Está recebendo já os valores, tá bom? Então, os valores aqui, no caso, deixa eu mudar aqui até. Os valores aqui, no caso de entrada analógica A6 e A7, eles são referentes ao Trinpot ou LDE, dependendo de como tiver aqui a nossa configuração. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui com a unha, olha lá. Esse é o A6. Esqueci de pegar uma... Devia ter deixado uma chavinha aqui, né, pessoal? Mas... Ah, não tem a chavinha assim aqui. Tá aqui. Então tá lá, ó, de 0 a 1, né? Normalizado. Então, geralmente, ele vai trabalhar com os valores assim normalizados, de 0 a 1, tá, pessoal? E o outro, o A7, é o LM35 aqui,
o sensor de temperatura, que no caso, ele também está mandando aí valores de 0 a 1, a gente não formatou, né, a temperatura, que a gente teria que formatar, teria que multiplicar por 5, né, para dar a tensão, e depois multiplicar por 100 para dar a temperatura, tá? Então aí, só para vocês entenderem aí, conhecerem um pouquinho aí sobre o Firmata, tá bom? Que com certeza é uma aplicação muito legal, um tipo de aplicação muito legal, e dá para vocês realizarem aí uma interatividade bem grande, né, do seu equipamento aí microcontrolado, no caso aí, por exemplo, com o Arduino, e uma interface no computador. Pode ser uma interface assim, sem um ambiente gráfico, né, sem uma interface gráfica, uma interface só de código, ou pode ser também, dependendo do caso, uma interface gráfica. Em um outro momento eu mostro também uma interface gráfica simples aí para vocês começarem a ver as possibilidades. É lógico que lá na nossa formação a gente vai abordar aí um pouco mais a fundo aí esses detalhes para o pessoal tá verificando aí as possibilidades, podendo utilizar aí para os seus projetos. Eu vou deixar o código, esses 2 códigos aí no meu GitHub, tá? Então, esses códigos eu vou deixar aberto, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo meu GitHub, para quem quiser baixar esses códigos. O código do Firmata, como vocês viram, é um dos exemplos do próprio ambiente do Arduino que você pode descarregar aí no seu Arduino. Tá bom, pessoal? E lembrando sempre que a Microgênios aí disponibiliza um curso gratuito aí, Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados e Internet das Coisas, um curso aí com 50 horas de conteúdo. Na verdade, tem mais do que 50 horas de conteúdo, né? Mas eu estou falando, parece o Silvio Santos, né? Com barras de ouro que valem mais do que dinheiro, mas com certeza os nossos cursos aqui valem muito mais do que dinheiro, até muito mais do que barras de ouro. Aí, conhecimento, não só o nosso curso, todos os cursos, todos os livros, todas as escolas, né, faculdades, com certeza são valores inestimáveis, tá? Então, tem um curso aqui para vocês que precisam começar, que não sabem por onde começar, não está com orçamento agora, né, para estar iniciando, não tem problema, tem esse curso gratuito. Nosso único objetivo é que você realmente faça, por isso, fazendo sua matrícula aqui, não precisa colocar cartão de crédito, nada disso, não tem nenhuma pegadinha. A única coisa que tem é prazo. Então, fazendo a sua matrícula, você tem um prazo para concluir. E depois não tem prorrogação, tá? Realmente para você fazer essas 50 horas de conteúdo, gerar o seu certificado, começar a fazer os seus projetos, tá bom? Colocar seu certificado no currículo, colocar no LinkedIn, até a nossa plataforma, automaticamente, se você vai lá no certificado, você já consegue colocar o certificado lá no LinkedIn. Tá bom? Temos também a nossa formação que utiliza a LabGenius Nano, né? Uma formação super interessante para o pessoal que é iniciante, com muito conteúdo, baseado em encontros ao vivo que eu vou fazendo aí semanalmente com o pessoal. Todos esses encontros ao vivo são gravados e eles que vão fazendo essas gravações que vão fazendo conteúdo. Já são mais de 60 horas de conteúdo, mais de 120 laboratórios, tá bom? Todas essas coisas aqui, essas aulas extras que eu vou abertas, que eu vou falando, são de conteúdos que a gente abordou de maneira, com certeza, muito mais profunda lá no na nossa formação, e fazendo a sua matrícula durante aqui os períodos promocionais, sempre verifique a promoção, tá bom? Nesse momento de Black November, está em condições especiais e está ganhando a placa LabGenius Nano, tá bom? Vai chegar um próximo lote aí, e quem fizer a matrícula ganha a placa LabGenius Nano. E para o pessoal já mais avançado, que quer realmente se especializar, virar um profissional especializado nessa área de projetos, utilizando microcontroladores e internet das coisas, nós temos aí a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores de IoT. São mais de 800 horas de conteúdo. Tem, numa parte desse conteúdo, né, que é a soma da formação de programadores especialistas e microcontroladores, da formação de especialistas em internet das coisas, é possível solicitar um certificado de 230 horas aí de extensão, tá? Um certificado de extensão aí emitido por uma instituição de ensino reconhecida e devidamente cadastrada junto ao MEC, mas além dessa parte tem muito mais conteúdo, tem acesso ao conteúdo do clube de membros, é muito conteúdo
que tem à disposição, inclusive tem até acesso ao conteúdo da formação Labgênios, tá bom? Fazendo esse pacote aqui, só não ganha a placa Labgênios, mas tem acesso também ao conteúdo da formação Labgênios, ao conteúdo do clube de membros, é muito conteúdo, são mais de 800 horas aí de conteúdo nesse pacote. Tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e projetos para vocês.